Pessoal, chegamos ao quinto dia da Copa. Enfim, o Brasil estreou e que estreia magnífica da seleção brasileira, né? Hoje tivemos mais 4 jogos. Não tivemos zebra hoje nada de zebra, hoje tudo, quase tudo dentro dos conformes, né? Começou 7 horas da manhã, mais uma vez aquele arrependimento, por que acordar tão cedo, né? Para assistir Suíça e Camarões. Mais um jogo muito abaixo do esperado. Camarões não é uma seleção das africanas, talvez acredito eu que seja mais fraca das africanas. Tem alguns bons nomes, mas não chega a assustar muito. A Suíça é sempre a Suíça, um time que joga com o ferrolho todo fechado, todo retrancado, né? Primeiro tempo sem grandes sustos. No comecinho do segundo tempo, um fato curiosíssimo, né? Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, um jogador naturalizado fez um gol na sua seleção de origem, né? Embolo fez o gol da Suíça. A Suíça venceu o Camarões por 1-0. Ele é camaronês de nascença, foi embora muito cedo de Camarões, né? Naturalizado suíço, e ele fez pela primeira vez na história. Isso aconteceu e é um fato curiosíssimo isso daí. Nunca tinha acontecido isso, acho que nem no futebol mundial, que dirá, não, pelo menos não tenho lembrança, ninguém citou nada exemplo. Na Copa do Mundo foi primeiro, tá? O primeiro jogador naturalizado que fez um gol na sua seleção de nascença, né? E é um fato curiosíssimo isso aí. É o famoso persona não grata mais no país, não pode mais visitar os parentes, né? Fez o gol contra Camarões e um jogo muito fraco. O segundo jogo do dia era um jogo até que tinha contornos de ser interessante, Uruguai e Coreia do Sul. Seleção uruguaia com o final daquela geração de 2010 fantástica, que foi quarto colocado na Copa do Mundo, campeão da Copa América de 2011, né? Com uma nova geração surgindo. Coreia do Sul sempre com bons valores, mas o grande destaque sempre é o som mesmo. Que está vivendo altos e baixos no Tottenham, mas ele é um grande jogador, ele é um cara que chama a responsabilidade na seleção sul-coreana. O jogo tecnicamente também não foi bom, foi abaixo do esperado. A Coreia entrou para jogar sempre, nitidamente a Coreia entrou para não perder, na verdade, né, o jogo, e o Uruguai sempre tentando buscar ações. A Coreia até levou perigo algumas bolas, mas o time que mais buscou foi o Uruguai. E conforme ia se arrastando o jogo, chegando mais próximo do final, Coreia se fechando mais, tentando buscar mais contra-ataques, e o Uruguai dominando as ações ofensivas. No primeiro tempo até houve um certo domínio da Coreia, mas sem grandes sustos, né? A Coreia chegou a ter mais posse de bola durante o jogo, durante o primeiro tempo. No segundo tempo não, o Uruguai dominou, mas não conseguiu furar o retranca sul-coreana, e as poucas vezes que chegou próximo de marcar, pecou na finalização, pecou no último toque na bola, né? Soares fez uma partida abaixo, mesmo o Soares estando jogando num campeonato de nível muito abaixo, que é o Uruguai, né? Ele voltou para o Nacional do Uruguai para manter-se ativo, em forma, para poder jogar a Copa do Mundo. No segundo tempo entrou o Cavani no lugar dele, também não mudou muita coisa. Cavani até fez um pouco mais, mas não mudou muito o cenário. Darwin Núñez, que é o atacante do Liverpool, que é um grande jogador, jovem, era o que buscava mais os jogos, né? O Valverde, que é um meia do Real Madrid também, buscando muita ação ofensiva, mas ficou nisso daí. Não passou no 0-0. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, tivemos 4-0 na primeira rodada da Copa do Mundo. Se você lembrar, na Copa passada nós tivemos um único 0-0 na Copa inteira. Na primeira rodada nós já tivemos 4-0. A gente estava vendo até aqui, a gente vê dados estatísticos, isso aí tem uma certa relevância, né? Não sei se influi, mas talvez influa, talvez seja um fator preponderante. Por que em outras Copas não aconteceu e nessa está acontecendo? Tem o fator estreia, que sempre tem aquele tensão, preocupação, ansiedade.
mas outros falam, não, nivelou, o futebol está muito nivelado, já não existe mais bobo no futebol. Eu acho que é o contrário, não existe mais bobo, não existe ainda, mas assim, hoje está diminuindo mais, os selecionados se conhecem mais, jogam mais, né? Eles se enfrentam mais. A maioria joga tudo junto na Europa, então eles jogam Champions League, eles jogam nível Europa, eles jogam Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, então eles se enfrentam muito. Então isso aí também dá um atrito, mas eu acredito e pensando a grosso modo que a pandemia mudou essa situação. Aí você fala, pô, mas o que a pandemia tem a ver com a história? Vale lembrar que em 2018 a Copa do Mundo foi disputada no meio do ano, tá? Que é o tradicional dela, que é o final do calendário europeu. E ainda tinha os 3 substituições para se fazer. Se você analisar e pegar as estatísticas, a maioria dos gols saía no terço final, no quarto final, se a gente dividir em 4 tempos, colocar sempre na metade, a maioria dos gols saía no quarto final do segundo tempo. A outra boa parte saía na primeira parte, na terceira parte, né, no terceiro quarto do segundo tempo, e poucos gols saíam no começo do jogo, no primeiro tempo. Então a maior parte dos gols da última Copa aconteciam sempre no segundo tempo, principalmente final de temporada europeia, 3 substituições e as equipes caíam nível tecnicamente. Por que eu falo que mudou o cenário da pandemia? Hoje pode 5 substituições. 5 substituições é meio time. Se você vai lembrar que tem 11 jogadores, o goleiro não é o cara que é acionado fisicamente o tempo inteiro. Então você tem 10 jogadores em linha, você pode substituir 5, você troca meio time. Então meio time seu vai estar sempre com gás total. Outro fator preponderante, a Copa do Mundo está sendo disputada em novembro. Está sendo disputada em novembro porque é o inverno do Catar. E já tem altas temperaturas no inverno. No verão seria impossível disputar. O novembro, o inverno do Qatar, é justamente o meio da temporada europeia. Então os jogadores estão no meio da parte física. Então eles estão com mais gás. Mesmo a gente tendo tanto problema de lesão, porque lesão faz parte do esporte, é normal isso daí. Acreditávamos que não teriam tantos, mas tivemos até mais do que nas outras Copas. Porque os jogadores estão no alto nível. Então isso faz uma diferença grande. Lógico, nivelou-se o futebol, não existe mais bobo, todo mundo se conhece, tudo, mas existe esse fator também que justamente no terceiro e quartos da partida você faz 5 substituições, você troca aqueles jogadores mais cansados. Hoje a tecnologia está mais avançada do que 4 anos atrás. Você sabe que aquele jogador que vai ter uma lesão, que corre o risco de ter uma lesão e você já substitui ele. Tudo isso com a computadorização, com a tecnologia e então isso mudou muito, então facilita o jogo. Você pode ver que não é que no terceiro quarto as equipes cansaram muito e aí um deslanchou, não, mantiveram o ritmo e no 0-0 todos os jogos as equipes se mantiveram fisicamente igual, nenhuma caiu fisicamente pelo menos, né? Pode cair um nível técnico outro, mas falando de questão física, os jogadores que tinham mais desgaste físico foram substituídos por jogadores que estavam inteiros. Os jogadores estão no meio de temporada europeia. Então eles estão na ponta dos cascos. Então talvez isso faça uma pequena diferença. Eu acredito até que alguém vá ter um estudo sobre isso daí, porque toda vez que acontece algo inédito, a gente vai e se pergunta o porquê e vai a fundo para descobrir o que é isso aí. Mas se a gente analisar de Copas passadas para essa, as mudanças são essas, a pandemia e a Copa no final do ano, calhando justamente no meio da temporada europeia. Né? O terceiro jogo do dia era também um grande jogo esperado, Portugal e Gana. Portugal do Cristiano Ronaldo, mas hoje não tem só Cristiano Ronaldo. Portugal tem um grande time. Você tem João Félix, você tem Bernardo Silva, você tem Rubem Dias, você tem grandes jogadores que fazem o complemento para o Cristiano Ronaldo. Você tem João Félix, cara, você tem jogadores interessantíssimos e muito bons jogadores. A seleção de Portugal é muito boa tecnicamente. Foi enfrentar Gana, que acho que talvez esteja abaixo só de Senegal, né? Gana eu acho que só está abaixo de Senegal no nível técnico, também tem um time muito bom. E aí vem aquele
que é meio que o cenário do futebol mundial hoje, né? Você pode olhar que todos os clubes europeus, e aí os outros clubes começam a seguir a saída com 3, né? Você sempre recua um volante para ter a saída com 3 jogadores por baixo, e aí tem a máxima, quando você se defende, você faz uma linha de 5 com uma linha de 4 à frente, fechando os espaços e deixando linhas muito próximas para não ter infiltração dos adversários e pelas pontas você sempre tem uma dobra de marcação no ponteiro, o que dificulta muito isso daí. Você tem que criar uma situação para ter pelo menos 2 jogadores em cada ponta para poder ficar mano a mano. E aí abre-se o meio. Então é meio complicado. Isso aí foi em todos os jogos assim. Os times que, mesmo os times mais fortes, os times que são considerados favoritos, quando se defendiam, faziam essa linha de 4 e a linha de 5 e de 4 marcando, né? Acho que só a França não fez, o Brasil hoje não fez, a Alemanha não fez e a Argentina. Do restante, todos eles faziam essa linha de 5 com uma linha de 4 à frente, deixando só um jogador flutuando na frente para puxar o contra-ataque. É uma tônica do cenário do futebol mundial hoje, e talvez isso também interfere no 0 a 0 que tivemos, excesso de 0 a 0, muita marcação. O futebol hoje está mais tático, né, do que técnico. Então os jogadores cumprem funções táticas e eles executam bem, jogadores bem preparados. Você está sempre com um elenco fresco, sempre com um elenco top por causa das 5 substituições. Meio da temporada europeia, isso aí também é outro fator preponderante, e essa linha de 5 e linha de 4 consegue estar sempre fechando os espaços e tirando a mobilidade de alguns times. Quando você tem jogadores como Mbappé, como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, como Neymar, Vini Júnior, jogadores que quebram linha defensiva, isso aí talvez fique um pouco difícil do adversário conseguir marcar. Mas mesmo assim está dificultando um pouco algumas seleções. E não foi diferente hoje em Portugal. Portugal teve muita dificuldade de quebrar essas linhas defensivas de Gana. Primeiro tempo, Portugal buscando e tentando o jogo de qualquer maneira. Gana tentando buscar contra-ataque, fechando com uma linha de 5, uma linha de 4. Deixando só um jogador na frente, puxando contra-ataque, tentando soltar os pontas quando pegava a bola. Essa foi a máxima do primeiro tempo de Portugal. No segundo tempo, o Cristiano Ronaldo deu uma cavadinha, achou um pênalti lá, o juiz deu, o VAR nem falou em revisão, acabou deixando a decisão do campo. Isso, para quem é aqui do Brasil, não está acostumado com isso. Mas para quem é da Europa já está acostumado com isso. Muitas decisões de interpretação do árbitro nem o VAR chama. O VAR acaba nem chamando, acaba ficando a decisão do campo do árbitro. E como o árbitro marcou o pênalti e cravou que foi pênalti, o VAR acabou não chamando, deixando uma interpretação do árbitro. Ele forçou a jogada? Sim, ele forçou a jogada. Se fosse o Neymar fazendo uma coisa dessa, a imprensa mundial cai em cima. Como é o Cristiano Ronaldo, ninguém cai em cima. Eu acho que eu marcaria também se estivesse ali apitando na hora, porque você vê na disputa de bola o jogador de Gana dando um toquezinho no pé do Cristiano Ronaldo, não o suficiente para ele cair, mas deu um toquezinho no pé. Acredito eu que o árbitro tenha marcado por esse toque no pé dele. Cristiano Ronaldo marca e entra para a história. Ele é o primeiro jogador a marcar gol em 5 Copas do Mundo. Ele jogou 2006, jogou 2010, 14, 18 e agora está na 5ª Copa. Ele marcou um gol nessas Copas do Mundo. Messi marcou em 4, Pelé marcou em 4. Tem mais um jogador que marcou em 4 que agora não lembro. E agora o Cristiano Ronaldo também tinha marcado em 4 e agora ele entrou para a história marcando gol em 5 partidas. 5 Copas do Mundo seguida, né? É a 5ª Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo. Aí aquela máxima, né? Por que Gana não buscou o jogo antes, né? Precisou tomar o gol para abrir o time. O Gana tomou o gol, foi para cima de Portugal, deu uma encurralada em Portugal. É meio que normal no futebol acontecer isso, mas a gente não entende o porquê disso daí. E Gana foi para cima e empatou o jogo. Gana conseguiu empatar o jogo com Portugal, 1-1, festa. Estava até jogando melhor, aí o treinador tirou o autor do gol e o ponteiro esquerdo,
que estavam fazendo um salseiro na defesa portuguesa, que eram os dois jogadores mais perigosos de Gana. O cara estava saindo de campo, sai o gol de Portugal 2-1, ele não viu, ele saiu chutando garrafa, chutando tudo no banco, ficou bravo porque foi substituído. Logo em seguida Portugal faz o terceiro e quase faz o quarto gol, né? E aí você fala, poxa vida, por que Gana ficou tanto tempo na defesa? E por que o treinador tirou os dois jogadores que incomodavam a defesa portuguesa assim? Isso não dá para entender, a gente tinha que ver com o treinador o porquê de tudo isso daí. Né? Ainda a Gana conseguiu fazer um segundo gol, 3-2, diminuiu para 3-2. E no último lance da partida, quase que o goleirão Diogo Costa, que é um bom goleiro, fez uma lambança. Ele defende uma bola, faz aquela cera tradicional de goleiro, não viu que tinha um jogador de Gana nas costas dele e ele solta a bola no chão. Ele solta a bola no chão, dá um passo para trás para bater e o cara rouba. Só que quando ele rouba a bola, ele escorrega. Ele escorrega, a bola bate na perna dele, vai entrando devagarzinho, o jogador de Portugal consegue roubar a bola. Se ele não escorrega, ele consegue empatar o jogo, uma lambança do goleiro. Lembrando que o jogador não pode interferir na ação do goleiro. Então, por exemplo, o goleiro pega a bola, ele lança a bola ao alto para bater, o jogador não pode pegar a bola nessa bola ao alto, porque entende-se que a bola está de domínio do goleiro. Mas o goleiro soltou a bola no chão e deixou ela ali para poder olhar e bater para frente. Aí, meu amigo, a bola está livre no jogo e quase que o goleirão faz uma lambança. Até tem uma cena do Cristiano Ronaldo botando a mão à cabeça e não entendendo nada o que o goleiro tinha feito isso daí. Logo em seguida o juiz acabou o jogo e Portugal conseguiu vencer a primeira partida. Fica ao pesar de Gana, porque era uma seleção boa, talvez das africanas é uma das melhores, né, junto com o Senegal, um pouquinho abaixo do Senegal ainda, mas não buscou o ataque. Quando o buscou, fez o gol, e aí tirou os dois principais jogadores para se defender e acabou tomando 3 de Portugal. Não dá para entender isso aí, isso pode custar a classificação de Gana. E aí, o último jogo da primeira fase, enfim a estreia do Brasil às 4 da tarde. Seleção brasileira que surpreendeu, o Tite surpreendeu na escalação. Ele entrou só com Casemiro de volante. Ele entra com Paquetá e Neymar no recuado para armar o time. Rafinha e Vini Júnior abertos. E o Richarlison centralizado. Entrou com 4 atacantes, um meia, um volante. Isso surpreendeu bastante. E até o treinador Sérvio, assim, lógico, eu entendo ele, mas eu no lugar dele não faria o que ele fez. Ele falou, 4 atacantes, na entrevista dele, né? Ele falou, 4 atacantes é muito bonito, mas quem é que marca? Só que ele esqueceu que quem marca é a própria seleção dele, porque o Alisson saiu de campo sem sujar o uniforme. Não levaram perigo ao gol do Alisson em nenhum momento da partida. O primeiro tempo, o que o Tite fez? O Tite sabia, treinou. No período que ficou na Itália, o Tite treinou isso daí, treinou essa seleção para enfrentar esse adversário exclusivamente. Provavelmente treinou para enfrentar os outros também, mas ele sabia que essa estreia era difícil. Ele entregou a bola para a Sérvia no primeiro tempo. No primeiro tempo, a Sérvia teve mais posse de bola que a seleção brasileira. O Brasil ficou fechado. E toda vez que tinha bola, a saída com os zagueiros, a Sérvia avança a marcação, pressiona a saída de bola do adversário. O adversário se perde, acaba ficando com a bola com a Sérvia e eles fazem o gol. Essa é a tática da Sérvia. A Sérvia é conhecida como os brasileiros da Europa, pelo nível de futebol, tudo. É uma seleção realmente muito boa tecnicamente, é muito forte tecnicamente, tem jogadores muito altos, atacantes com mais de 1,90 m. Enfim, nossa zaga não tem essa altura toda. Os mais altos são os goleiros, né, brasileiros, e isso faz uma diferença grande. O principal jogada deles é cruzamento para o Mitrovic, então era o perigo, cruzamento para o Mitrovic. Eles cruzaram a bola 3 vezes na área do Brasil. Mitrovic não conseguiu pegar nenhuma. Né? Escanteio, eles tiveram no finalzinho, acho que uns 3, 4 escanteios e só. Mais nada. O Brasil conseguiu se controlar bem. No primeiro tempo, jogando atrás, dando a bola para a Sérvia marcando pressão alta. O Brasil teve mais finalizações do que a Sérvia, né? Acertou o travessão da Sérvia. O Rafinha ficou 2 vezes cara a cara com o goleiro e acabou perdendo o gol. Talvez em excesso de confiança, preciosismo, nervosismo.
acabou perdendo 2 gols. Poderia ter feito falta? Sim, poderia ter feito falta, mas eu acho que o encaixe que o Tite fez no time estava tão perfeito que não sentiu falta esses 2 gols. Ah, mas em outra situação vai ser outro time, vai ser outra marcação, vai ser outra saída de jogada. Qual que era a saída de jogada do Brasil hoje? A marcação pressionava o Brasil saía jogando, o Vini Júnior quebrava uma linha de marcação e jogava rápido pro Rafinha, saía em velocidade. Para quê? Para desafogar o Brasil, para abrir a Sérvia. Essa era a jogada do Brasil no primeiro tempo. E isso levou muito perigo para a Sérvia no primeiro tempo, tanto que o Rafinha ficou 2 vezes cara a cara com o goleiro. O Vini Júnior perdeu o gol também, Casemiro acertou a trave, enfim. Foi um primeiro tempo muito bom da seleção brasileira, mesmo tendo menos posse de bola. Aí no segundo tempo, o Brasil dominou a Sérvia. A Sérvia demorou mais de 25 minutos para conseguir passar do meio de campo. A Sérvia não conseguia. O Brasil que subiu a marcação, encurralou eles. O Brasil tinha todo o domínio do jogo, todo o controle total do domínio do jogo. Criou chance. Alexandre acertou uma pancada na trave. Casemiro acertou a trave de novo. O goleiro tinha feito 2 defesas. Vini Júnior perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Estava amadurecendo o gol. Até que o Richarlison, numa jogada do Neymar deixa que o Vini Júnior chuta, o goleiro rebate e o Richarlison divide com o zagueiro e empurra, fazendo 1-0 para o Brasil. Primeiro gol do Brasil em Copas. Para quem é supersticioso, a última vez com camisa 9 fez o primeiro gol do Brasil foi em 2002 e veio o Penta. Quem sabe o Hexa vem aí com todas essas coincidências, né? E o Brasil continuava melhor, continuava perdendo gols, continuava perdendo chances, até que uma jogada rápida de contra-ataque do Brasil, a bola veio, um cruzamento, o Richarlison de costas levanta a bola e dá uma meia bicicleta linda, ela passa pelas costas do zagueiro, o goleiro não alcança, um golaço do Richarlison para fazer 2-0 para o Brasil. Nessa altura o Brasil dominava a partida. Tite começou a ter o controle do jogo, tinha o controle do placar, fez as substituições necessárias, tirou Vini Júnior, tirou Richarlison, tirou Paquetá, tirou o Neymar. Neymar torceu o tornozelo, saiu chorando de campo com o tornozelo bastante inchado. Tem que aguardar agora o tempo para ver de evolução da lesão, são 24, 48 horas para fazer um exame para saber o que procedimento vai haver, se ele vai ter condições de jogar segunda, se ele vai ter condições de jogar na sexta, se ele está fora da Copa do Mundo, se ele pode jogar no eventual final. Então a gente vai torcer para o Neymar estar em campo já na segunda-feira, porque ele é um jogador importante para a seleção. Ele pode não ter jogado bem às grandes vistas, mas ele foi importante taticamente para a seleção. Toda vez que ele pegava na bola, havia uma tripla marcação em cima dele, e toda vez que há uma tripla marcação, alguém fica vazio. Normalmente os 2 pontas ficam livres. E Vinícius Júnior e Rafinha tinham velocidade e espaço para conseguir conduzir a bola. O Vini Júnior fez uma partidaça. Acho que foi o principal responsável pela vitória brasileira. Deu o cruzamento para o segundo gol, chutou a bola para o primeiro gol, fez jogadas individuais, quebrou linha de marcação, virava jogo, voltava para marcar. O Rafinha foi importantíssimo taticamente, ele dobrava a marcação no lateral servo junto com o Danilo, e era válvula de escape no primeiro tempo para o Brasil sair da marcação alta da Sérvia, né? Lucas Paquetá, que também a grosso modo não apareceu, ele foi importante. Ele foi um cara importante que ajudou o Brasil e ajudou o Neymar, principalmente em triangulação no meio do campo, para o Neymar não ficar sozinho nessa jogada. Talvez jogando com o Fred ou com o Bruno Guimarães, ele ficasse muito sozinho. Mas o Tite surpreendeu e surpreendeu muito. A seleção surpreendeu por ser uma estreia de Copa do Mundo e ter jogado bem. Fazia tempo que a gente não viu a seleção brasileira jogar tão bem. Então a gente tem um pouco de esperança e dizer que a gente pode ser ex assim nessa Copa do Mundo. Tem favoritos? Tem. Eu acho que tem 2 seleções que podem incomodar o Brasil nessa Copa do Mundo. Depois de analisar toda a primeira rodada, ainda tem muito jogo, tem a segunda, terceira rodada, os times agora vão jogar mais solto, acabou aquela tensão da primeira rodada, quem perdeu precisa ganhar urgentemente, quem empatou precisa ganhar urgentemente, então vai ter jogos, esperamos que um pouco melhores do que na primeira rodada, mas eu acho que Espanha e França são 2 equipes que podem incomodar a seleção brasileira. Acredito que a Espanha, pela falta de experiência e juventude deles, talvez ainda possa tropeçar um pouco,
e a França é o que pedra no sapato brasileira, eliminou a gente na Copa de 86, venceu a gente na final da Copa de 98, eliminou a gente na Copa de 2006, então com eles engasgado aqui, acho que chegou a hora de pegar a França e devolver tudo isso daí com juros de correção monetária. Próximo jogo do Brasil é segunda-feira, a 1h da tarde, contra a Suíça, que venceu hoje 2 jogos para manter a liderança do grupo e se encaminhar para ser o primeiro do grupo. Assim esperamos, e a gente vai torcer muito para o Brasil ser campeão nessa Copa. Mostrou que tem condições. Para quem duvidava, quem achava que o Brasil não ia nem classificar na fase de grupos, se prepara que o Brasil vai chegar e vai chegar longe, e acredito no Hexa. E torcendo para o Neymar não ter nada grave, que não seja nenhuma lesão grave. Ele é um jogador importante, é um jogador que não se preparou para essa Copa do Mundo. Ele chegou a começar a preparação física dele 2 semanas antes do que todos os companheiros de equipe dele. Ele contratou um preparador físico particular para preparar ele para chegar bem para a Copa do Mundo. E acho uma injustiça ele se machucar nessa Copa do Mundo. Acho que ele tem que jogar e vou torcer muito para que não seja nada grave. Vamos esperar amanhã e sábado para ver o que o Dr. Rodrigo Asmar fala sobre o Neymar, quais são os próximos procedimentos e se ele vai ser poupado segunda, ou se ele vai jogar, ou se ele está fora da Copa. Esperamos que ele continue na Copa, esperamos que ele esteja bem e que esteja segunda-feira jogando com a gente. Se não estiver segunda-feira para ser poupado, que na sexta-feira, dia 2, ele enfrente Camarões, faça um bom jogo, o Brasil vença e parta para o Hexa, como a gente está torcendo e esperando, tá? Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se inscreva, só se inscrever, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã.